Sai da Babilônia! Olá a todos vocês, a paz do Eterno, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Bom, o vídeo de hoje, a proposta aqui é refutar o unicismo. Eu estava passando por um vídeo no Facebook e lá foi dito que Yeshua é o Eterno. Bom, então fui questionar então o fundamento deles, então seria o livro Judaísmo Nazareno, na qual é dito neste livro que Yeshua é Maria, então se está se referindo ao tetagrama sagrado. Bom, vamos então aqui à refutação minha, tá bom? Respeitosamente vou discordar do Tzadok nessa questão. O livro Judaísmo Nazareno tem muitas coisas interessantes, boas, e traz muitas revelações, mas nessa parte aqui eu vou discordar e eu vou dizer por quê. Na página 414, aqui nós temos a expressão Maria, tá? De fato aqui o Tzadok coloca texto da Peshita, Mateus 22:42, tá? Quando você vai ler na tradução, o que vocês podem dizer sobre o Messias? De quem ele é filho? Responderam, filho de Davi. O versículo posterior diz assim: então replicou-lhe Yeshua, digam vocês como Davi pela rua o chama de Yud-Hei-Vav-Hei, dizendo, se Davi o chama de Yud-Hei-Vav-Hei, como ele é seu filho? Bom, aqui no aramaico realmente está a expressão que o Tzadok colocou, está escrito Maria. Está aqui, realmente. Só que, se nós analisarmos Mateus capítulo 22, versículo 42, gente, isso é uma referência do Salmo 110. O aramaico não é, então, a fonte. O aramaico está, na realidade, referindo-se ao Salmo 110. Se o capítulo 22, versículo 42, está se referindo ao Salmo 110, a fonte é o hebraico. E aí nós temos que o hebraico, então, para tirar essas conclusões. Aqui aparece Maria traduzindo duas expressões em hebraico. E aqui está a questão da refutação minha aqui. Vamos lá. Salmo 110, versículo 1, aqui no português. Primeira questão aqui que vamos mostrar. Salmo de Davi. Eu vou estar lendo aqui, tá ok? Então vamos lá. Salmo de Davi, disse o Senhor, meu Senhor. Bom, isso aqui está em português, mas você observa que já tem aqui o Senhor com letra maiúscula e aqui Senhor com letra minúscula. Quando isso acontece, gente, tem uma distinção sendo feita aqui entre um Senhor para o outro Senhor. Para resolvermos isso, vamos ao hebraico. Aqui está escrito assim. Le David Mismor, tá? Mismor Neum. Yahua Ladoni. Ladoni. Aqui tem uma preposição para, e aqui nós temos a expressão, tá? Adoni. Tá? Aqui seria a expressão Adon, quer dizer Senhor, tá? E aqui com esse sufixo aqui nós temos então meu, então meu Senhor. Então tem duas expressões aqui, nós temos o tetagrama, que na verdade, se você for olha a tradução no português como coloca pra gente, olha só. Salmo de Davi, disse o Senhor meu Senhor. Quem disse? Yahua. Disse para quem? Para ele mesmo? É claro que não, gente. Disse para o Adão. Então fica muito claro aqui, o Eterno está falando com ele mesmo, gente? Não. Então por que aqui, na página 414, está traduzido com tetagrama, gente? Deus está falando com ele mesmo? Evidentemente que não. Então aqui fica muito claro no hebraico que Yahua, tá? Aqui está o tetagrama, tá? Falando com quem? Com meu Senhor. Então, essa é a tradução. Esse é o texto, vamos colocar original. Vai se traduzir, tá? Simplesmente fazendo a diferença que o português, no grego, tá Senhor, Senhor. Aqui tá Senhor, Senhor, mas nós temos uma diferença gramatical. Qual é a diferença? Senhor com letra maiúscula, Senhor com letra minúscula. Então, tem uma diferença de um Senhor para o Senhor. Se você, então, for ler o texto do livro Judaísmo Nazareno, ali
o texto está usando Mariá para essas duas expressões hebraicas. Então um Mariá ali está traduzindo Adon. Aqui, ó, Adoni, né? Ladoni, aqui está escrito Ladoni, mas a expressão Senhor no hebraico é Adon. Adoni é meu Senhor. Então veja só, aqui a expressão tetragrama, Yahweh. Simples de entender. Yahweh, Yahvé, Yehová. O grego vai colocar Kurios. Bom, vamos lá. Desta forma, gente, não tem como provar pelo aramaico isso. Então já tem um equívoco aqui. Aqui realmente, no texto aramaico que foi colocado na página 414, está Mariá. Só que no hebraico tem duas expressões diferentes ali. Porque Adon, Adoni, porque está com sufixo, mas a expressão ali em raiz a expressão em si do título é Senhor, Adon. Adoni, sufixo pronominal meu. Se você pega essa expressão é atribuída, homens utilizam. Jacó foi chamado de meu Senhor, o Abraão foi chamado de Senhor, Eliezer, quando vai falar de Abraão, fala o meu Senhor. Isso está claro na Bíblia. Então, Senhor com letra maiúscula no português está se referindo a um tetragrama, Senhor com letra minúscula está se referindo a um título. E Yeshua, ele foi chamado de Senhor no sentido de Adon. Bom, uma tradução que eu acho bem interessante para a gente estar aqui analisando. Na verdade, eu tenho uma tradução do hebraico. Tá? Essa tradução aqui foi me doada, tá, por um judeu. Correto? Haberit Hadashah. Aqui, em todo o texto, Yeshua aparece sendo chamado como Adon. Tá? Então, veja só, os judeus messiânicos traduzem esse texto aqui como Adon. Bom, e eu vou pegar aqui uma versão da internet, do Hebraico Pro, para mostrar a vocês. Vamos lá. Bom, aqui nós estamos com a versão hebraica, capítulo 22, versículo 43 de Mateus. Aqui está escrito, Vaiomer, tá? Vaiomer, Alehem, Veir Karalo David Baruch Adon Biamero. Aqui a expressão aqui Adon, ó. O hebraico vai colocar aqui a expressão Adon, tá? Então fica muito claro, tá, que o tradutor aqui do hebraico ele entende claramente, conforme eu mostrei aqui, que essa expressão aqui é Adon. Então o aramaico coloca uma expressão para traduzir duas expressões. Fica muito claro isso. Eu não preciso mais argumentações para dizer que aqui nesse texto de Mateus, na versão aramaica, tá pegando um texto do Salmo 110, tá levando para o aramaico já de forma equivocada. Então, Mariá está traduzindo duas expressões, porque o texto base aqui não é Mateus. Mateus então, na verdade, ele está fazendo o quê? Pegando o texto do Salmo 110 e levando para a escrita no Novo Testamento. Então, a fonte é o hebraico. Se Mariá, então, está traduzindo duas expressões hebraicas por uma no aramaico. Isso já está mostrando aqui que Mariá, então, também está se referindo a Adon. Então, se Adon pode ser chamado de Mariá, o que está acontecendo com essa tradução? Essa tradução, então, ela não pode ser fonte, então, para provar uma doutrina tão séria como essa. Bom, Yeshua, quando vai falar do Eterno, ele se refere como meu Pai. Yeshua, quando vai falar, por exemplo, com o jovem rico foi até ele e disse, mestre bom. Yeshua falou assim, por que tu me chamas de bom? Bom é um só, que é o meu Pai. Então veja muito claro a distinção de pessoas ali. O pai é uma pessoa, o filho é outra pessoa. No Getsemane, Yeshua fala assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. O que isso quer dizer? A vontade do Pai é uma, a vontade do Filho é outra. Se Yeshua fosse o Eterno, a vontade do Eterno seria a vontade do Filho. Vemos duas personalidades ali, uma do Pai e uma do Filho. Um com uma vontade, o outro com outra.
Então não vamos parar aí de querer criar doutrinas em cima de versículos isolados e traduzidos de forma equivocada. Então veja que Maria não está traduzindo só o tetragrama, Maria está traduzindo a expressão Adon, porque se o escritor do livro de Mateus está trazendo uma referência de Salmos, lá em Salmo não aparece duas vezes o tetragrama, aparece uma vez o tetragrama e uma expressão Senhor, que é Adoni ali, meu Senhor, tá? Então fica muito claro que não é uma boa argumentação essa no aramaico, tá? Uma outra questão. Os textos mais antigos são gregos. Nós não temos os textos nem hebraico nem aramaico, tá? Mateus, segundo as fontes, foi escrito em hebraico. Segundo algumas informações de historiadores, existia um livro de Mateus em hebraico, tá? Então não é aramaico. Aramaico, então, já é uma tradução. Então, temos que ter cuidado com as traduções. Um ponto aqui que eu quero aqui trazer uma importância na questão de tradução. Veja que a Septuaginta vai traduzir a expressão Yud Rei Vav Rei, YHWH, e a expressão Adon, lá está escrito Ladoni. Mas é bem interessante que vai para uma expressão no grego, kurios. Então, kurios traduz duas expressões. Aqui está a questão. O aramaico deve ter seguido essa mesma linha de pegar duas expressões e traduzir para uma só no aramaico. E isso não fica difícil de entender que o português também seguiu essa linha, Senhor com letra maiúscula, Senhor com letra minúscula, também é Senhor. Então, fica muito claro que o leitor, ao ler, que tem que fazer a distinção de quem é a pessoa do Eterno ou a pessoa do Filho, que ali no texto em Salmo nós entendemos que está se referindo a Yeshua ou, vamos colocar, ao Messias, mas não aparece o nome Yeshua, evidentemente, mas Senhor. Então, gente, as traduções têm que ser analisadas com muito cuidado, tá bom? Para não se criar aí doutrina em cima disso. Então, eu não aceito esse argumento do livro Judaísmo Nazareno, tá bom? Respeitosamente, outros pontos positivos que tem o livro, né? Fala da história da Trindade, fala das festas bíblicas, muitos pontos eu concordo. Essa parte eu quero aqui discordar respeitosamente de Sadoc, tá bom? Bom, peço que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe os nossos vídeos e até uma próxima. Se assim Arwa nos permitir. Shalom Lekulam. Sai da Babilônia!